Devolva o cachorro da minha mãe antes que eu mande te prender. A ordem cortou a rua tranquila, com a certeza de alguém que nunca precisara repetir o que dizia. Larissa Andrade parou de andar. Tobias, o vira-lata idoso que caminhava ao seu lado, congelou também. O cão de 9 anos olhou uma vez para o homem imponente, de terno cinza chumbo sob medida, e então se escondeu atrás das pernas de Larissa, pressionando o corpo contra suas panturrilhas, até que só a ponta do focinho grisalho ficasse à mostra. Do outro lado da entrada de carros, 3 SUVs pretos de luxo esperavam em silêncio. 4 seguranças aguardavam ordens. Vizinhos espiavam por trás das cortinas. Otávio Vasconcelos permanecia imóvel ao lado da porta aberta do carro, a expressão perfeitamente controlada. Aos 31 anos, o lendário chefe de uma das famílias mais influentes de São Paulo tinha exatamente a aparência que os jornais descreviam. Impecavelmente vestido, ombros largos, intimidador sem esforço algum, acostumado à obediência imediata. Governadores retornavam suas ligações. Juízes compareciam aos seus eventos beneficentes. Empresários adiavam decisões até ouvir sua opinião. Mas naquele instante nada disso importava, porque um velho cachorro resgatado não queria absolutamente nada com ele. Otávio estendeu a mão. Tobias respondeu com um rosnado baixo, antes de se enfiar ainda mais atrás de Larissa. Um silêncio incômodo se espalhou pela entrada. Vanessa Cordeiro cruzou os braços. Acredito, disse ela suave, que esse apego se tornou pouco saudável. Larissa manteve uma mão pousada de leve no ombro de Tobias. Não, disse Vanessa, erguendo uma sobrancelha. Não, o apego é saudável, respondeu Larissa. Calma. A rotina em volta dele é que não era. O sorriso de Vanessa ficou mais fino. Opinião interessante para alguém contratada para passear com um cachorro. Antes que Larissa pudesse responder, Otávio falou. Minha mãe emprega dezenas de profissionais. A voz permanecia baixa, medida, controlada. Temos veterinários, gerentes de casa, assistentes pessoais, equipe médica. Ele olhou diretamente para Larissa. Não precisamos de instrução de uma passeadora de cães. Larissa encarou os olhos dele sem hostilidade. Então por que Tobias desmaiou 2 vezes este mês? Silêncio. Um dos gerentes da casa baixou os olhos para o chão. A mandíbula de Otávio se enrijeceu. Do que você está falando? Larissa coçou de leve atrás das orelhas de Tobias. O primeiro desmaio aconteceu depois que o remédio dele atrasou quase 4 horas. Ninguém falou. O segundo aconteceu depois que trocaram a ração dele porque a marca de sempre não estava disponível. Outro silêncio. E quem tomou essa decisão nunca se deu ao trabalho de ler as restrições digestivas dele. Otávio se virou devagar para a equipe reunida perto da entrada. Isso é verdade? Nenhuma resposta veio de imediato. Por fim, um assistente pigarreou. A agenda do veterinário era difícil de encaixar. Então vocês improvisaram? Perguntou Otávio. Achamos. Vocês acharam? Interrompeu Larissa baixinho. Que ele era só um cachorro. Todos os olhos se voltaram para ela. Ela continuou, sem levantar a voz. Ele não é caro porque é valioso. Ele é valioso porque alguém o ama. Tobias se encostou de leve na perna dela. Otávio observou o gesto. O cachorro confiava nela por completo, não porque ela dava ordens, mas porque ele já tinha escolhido. Antes que Otávio pudesse responder, a porta da frente se abriu. Teresa Vasconcelos saiu apoiada em uma bengala de nogueira polida. Embora ainda se recuperando de uma lesão leve no quadril, carregava-se com elegância inconfundível. Cabelos prateados emolduravam um rosto marcado mais pela bondade do que pela idade. No instante em que viu Teresa, o rabo de Tobias começou a balançar animadamente. Mas em vez de correr até ela, ele olhou primeiro para Larissa, como se pedisse permissão. Teresa sorriu. Pode ir, querido. Só então Tobias atravessou a entrada com cuidado, antes de voltar quase de imediato para ficar entre Teresa e Larissa. Otávio franziu a testa. Mãe. Teresa ignorou a expressão dele. Em vez disso, olhou para Larissa. Ele terminou o café da manhã? Cada pedacinho. Remédio no horário. Passeio da manhã, 22 minutos. Paramos 2 vezes porque ele ficou cansado.
Teresa balançou a cabeça, satisfeita. Obrigada. Otávio olhou de uma para outra. Você a contratou, sem me avisar. Eu não sabia que precisava de permissão para cuidar do meu próprio cachorro. Você precisava de coordenação. Não. A voz de Teresa continuou calorosa. Eu precisava de alguém que realmente prestasse atenção. Vanessa deu um passo à frente. Dona Teresa, certamente a equipe da casa. A equipe da casa, Teresa interrompeu, gentil. O alimentava por conveniência. Passeava com ele, conforme um aplicativo de agenda. Medicava-o, conforme lembretes de calendário. Ela olhou diretamente para o filho. Ninguém perguntou como ele se sentia. Otávio respirou fundo. Eu contrato as melhores pessoas que o dinheiro pode comprar. Larissa finalmente respondeu. O senhor contratou pessoas caras. Ela fez uma pausa breve, deixando as palavras assentarem. Isso nem sempre é a mesma coisa. Até os seguranças evitaram olhar para ele. Otávio já havia negociado contratos bilionários. Já desmontara aquisições hostis. Já encarara políticos sem piscar. Mas ninguém jamais o havia contestado de forma tão simples e tão certeira. Teresa suspirou. Já dispensei os assistentes responsáveis pela rotina de Tobias. Otávio piscou. Você o quê? Eu os dispensei. Você tomou essa decisão sozinha? Eu a tomei depois de ver meu cachorro ficar assustado dentro da própria casa. Ela pousou uma mão na cabeça de Tobias. E depois de perceber que o único momento em que ele de fato relaxava era quando Larissa chegava. Otávio olhou de novo para Tobias. O cachorro não observava Teresa. Não observava os seguranças. Não observava mais ninguém. Os olhos dele nunca deixavam Larissa, como se quisesse ter certeza de que ela não desapareceria. Vanessa baixou a voz. Dona Teresa, uma dependência emocional assim pode se tornar manipuladora. Larissa quase riu. Tobias pesa 19 quilos, tem artrose, dorme metade da tarde. Se ele está arquitetando uma manipulação, está extraordinariamente comprometido com o papel. Alguns funcionários seguraram um sorriso. Até os lábios de Teresa se contraíram. Otávio, porém, permaneceu sério. Então o que exatamente você espera? Teresa respondeu na hora. Você tem duas escolhas, apontou para Tobias. Pode continuar acreditando que assistência substitui presença. Encarou os olhos de Otávio. Ou pode passar os próximos 21 dias cuidando de Tobias você mesmo. Otávio a encarou. Você não pode estar falando sério. Nunca estive tão séria. Eu comando milhares de funcionários. E, ainda assim, Teresa respondeu, suave. Um velho cachorro resgatado não conhece você. A frase atingiu mais forte do que qualquer acusação. Otávio olhou para Tobias. O cachorro desviou o olhar. Algo desconhecido se agitou sob a compostura treinada de Otávio. Não raiva, não humilhação, arrependimento. Por fim, ele ajeitou o paletó. Está bem. A voz carregava a confiança de um homem aceitando um desafio fácil. 21 dias. Vou provar que isso é desnecessário. Teresa apenas sorriu. Veremos. Na manhã seguinte, Otávio apareceu pontualmente às 7. Vestia um terno italiano impecável, sapatos engraxados, um relógio caríssimo e a expressão de quem esperava eficiência. Tobias olhou para ele e passou direto por seu lado. O cachorro desapareceu embaixo da poltrona de leitura favorita de Teresa e se recusou a sair. Otávio se agachou. Tobias. Nada. Tentou petiscos importados. Ignorado. Ração orgânica premium. Ignorada. Uma guia de couro artesanal que valia mais que muitos salários mensais. Ignorada. 20 minutos depois, Tobias ainda não tinha se mexido. Então o portão da frente rangeu ao abrir. Larissa chegou carregando apenas uma bolsa de lona no ombro e uma caneca de viagem com café. Tobias saiu imediatamente debaixo da poltrona. O rabo balançava. Ele foi direto até ela. Otávio observou, incrédulo. Por quê? Larissa prendeu a guia comum de Tobias antes de responder. Olhou para Otávio sem triunfo nem pena. Porque toda vez que ele olha para o senhor, ela fez uma pausa. Outra pessoa é quem está cuidando. Pela primeira vez em muitos anos, Otávio Vasconcelos ouviu uma crítica que nem poder, nem dinheiro, nem autoridade conseguiram silenciar. E pela primeira vez em ainda mais tempo,
Ele não teve resposta. Otávio Vasconcelos já havia negociado contratos internacionais de transporte no valor de centenas de milhões de reais. Já resolvera disputas entre corporações rivais com nada mais que uma conversa de 10 minutos. Havia construído um império que ia de hotéis de luxo a fundos de investimento. Ainda assim, na segunda manhã do desafio de 21 dias, não conseguia convencer um velho cachorro a sair do alpendre da frente. Tobias sentou-se firme ao lado do canteiro de flores de Teresa. A guia pendia frouxa na mão de Otávio. O cachorro apenas olhava para a frente, sem puxar, sem resistir, apenas se recusando. Otávio olhou o relógio. Estamos aqui há 8 minutos. Larissa tomou outro gole de café. Eu sei. Ele não se mexeu. Eu notei. Otávio franziu a testa. Você não devia ajudar? Estou ajudando. Como? Mostrando ao senhor que paciência faz parte da rotina. Otávio parecia nada convencido. Isso é ineficiente. Discutir com um cachorro também é. Teresa riu baixinho da varanda. Otávio suspirou. Não posso passar metade da manhã negociando com Tobias. Larissa sorriu. Então pare de negociar. O que isso significa? Significa que ele não está se recusando por teimosia. Ela se ajoelhou ao lado de Tobias. Ele está esperando. Esperando o quê? Que o senhor pare de agir como se estivesse atrasado para algo mais importante. Otávio abriu a boca, depois a fechou de novo, porque ela não estava totalmente errada. Mesmo parado no próprio jardim, ele continuava olhando para o celular que vibrava. Reuniões, e-mails, relatórios de obras, atualizações de investimentos, boletins de segurança. O mundo dele nunca parava de girar. Mas Tobias não estava interessado em nada disso. O cachorro idoso só queria alguém disposto a caminhar no ritmo dele. Otávio guardou o celular no bolso. Agachou-se ao lado de Tobias. Pela primeira vez, não disse nada. Depois de quase mais um minuto, Tobias se levantou. Espreguiçou-se devagar, bocejou de forma dramática e então começou a caminhar em direção ao portão, como se a demora tivesse sido perfeitamente razoável. Larissa escondeu um sorriso. Parabéns. Por quê? Eu não fiz nada. Exatamente. O senhor passou na primeira lição do dia. A terceira manhã trouxe novos problemas. Otávio apareceu com um terno azul marinho impecável, cortado sob medida em Milão. As calças tinham vincos perfeitos. Os sapatos de couro polido refletiam o sol da manhã. Até a equipe de segurança pareceu impressionada. Larissa pareceu horrorizada. O quê? Ela apontou para a trilha de barro que atravessava o parque do bairro. Nós vamos caminhar por ali. Otávio olhou para baixo. Eu já pisei em terra antes. Não com o Tobias. 15 minutos depois, os sapatos caríssimos estavam cobertos de lama. Uma perna da calça carregava uma pegada de pata perfeita. Otávio olhou para o estrago em descrença silenciosa. Larissa mordeu o lábio. Pode rir. Estava tentando muito não rir. Falhou. Falhei. Pela primeira vez, Otávio ouviu a risada genuína dela. Não era alta, não era zombeteira. Era calorosa o suficiente para que alguns vizinhos idosos se virassem para sorrir sem nem saber a piada. O desafio seguinte veio sem aviso. 3 SUVs de segurança pretos os seguiram pelo bairro, exatamente como fariam em qualquer aparição pública. Moradores observavam com curiosidade. Crianças acenavam. Tobias parou de andar. Olhou para trás e sentou-se calmamente. Otávio puxou de leve a guia. Nada. Outro puxão suave. Nada. Larissa cruzou os braços. Ele não vai continuar. Por quê? Porque a sua escolta está assustando ele. Eles estão nos protegendo. Eles estão o cercando. Otávio olhou para trás. O comboio ocupava quase metade da rua. 4 seguranças observavam cada pedestre. Lam falava sem parar em um fone de ouvido. Para Otávio, aquilo parecia perfeitamente normal. Para Tobias, parecia aterrorizante. Otávio fez sinal para o chefe de segurança. Fiquem para trás. O homem hesitou. Senhor, o protocolo exige. E eu disse, fiquem para trás. Os seguranças trocaram olhares incertos antes de parar a quase 100 metros de distância.
No instante em que os veículos sumiram na esquina, Tobias se levantou sem hesitar. Voltou a caminhar. Larissa olhou de lado. O cachorro acabou de ganhar uma discussão contra todo o seu departamento de segurança. Otávio esfregou a testa. Sinceramente, espero que ninguém relate isso. Conforme os dias passavam, Larissa introduzia novas rotinas. O remédio vinha primeiro, não depois do café da manhã. Não quando fosse conveniente. Exatamente no horário. Ela demonstrou como esconder o comprimido dentro de um pequeno pedaço de ovo mexido. Sem força, sem truques, sem pressa. Otávio copiou os movimentos com cuidado. Para sua surpresa, Tobias aceitou o remédio sem protestar. Interessante. O quê? Ele se comporta diferente com você. Não. Larissa balançou a cabeça. Eu me comporto diferente com ele. A distinção ficou na cabeça de Otávio muito depois de ela terminar de falar. A água sempre viajava com eles. Não porque Tobias bebesse o tempo todo, mas porque cães idosos se cansavam sem aviso. Otávio, a princípio, considerou a garrafa extra desnecessária, até uma tarde particularmente quente. No meio do trajeto, Tobias diminuiu o ritmo. A respiração ficou mais pesada. Sem dizer uma palavra, Larissa parou sob um grande jatobá. Ofereceu água, depois esperou. Sem urgência, sem impaciência, apenas observação silenciosa. Otávio observou Tobias se recuperar. Percebeu algo incômodo. Seus assistentes teriam continuado andando. Teriam chegado ao destino. Teriam seguido a agenda. Larissa tinha ignorado a agenda por completo, porque estava prestando atenção no cachorro, não no cronograma. Logo o bairro se acostumou a ver Otávio toda manhã. Sem seguranças por perto, poucos o reconheciam. Para eles, ele era simplesmente o filho de Dona Teresa Vasconcelos. Uma senhora regando as rosas, acenou animada. Jovem, Otávio se virou. Ela lhe entregou um saquinho biodegradável. Seja responsável. Ele aceitou automaticamente. Só depois que ela sumiu dentro de casa foi que ficou olhando o saquinho na mão. Já presidi cúpulas econômicas internacionais. Larissa balançou a cabeça, solene. E agora foi promovido. Promovido a dono responsável de cachorro. Ela não conseguiu segurar a risada. Até Otávio sorriu, de leve. Mais tarde naquela semana, chegaram à clínica veterinária Monteiro para o exame de rotina de Tobias. Antes de alcançarem a entrada, alguém chamou do outro lado do estacionamento. Larissa! Rafael Monteiro atravessou o asfalto carregando uma prancheta. O veterinário sorriu, caloroso. Tobias está ótimo. Tem uma ótima professora. Rafael se agachou para coçar Tobias embaixo do queixo. E como está meu velho cavalheiro favorito? Tobias balançou o rabo animadamente. Otávio notou tudo. A intimidade fácil, a conversa confortável, o sorriso solto que Larissa raramente mostrava a estranhos. Rafael se levantou. Alguns de nós vamos jantar no centro comunitário na sexta. Olhou para Larissa. Você devia vir. Eu adoraria. Antes que ela terminasse de falar, Otávio interrompeu. Receio que Tobias possa precisar de observação adicional na noite de sexta. Rafael e Larissa olharam para ele. Rafael piscou. O exame nem começou ainda. Prefiro ser cauteloso. Larissa olhou para Tobias. O cachorro idoso já tinha se enrolado numa posição de sono confortável. Ela olhou de volta para Otávio. Ele está dormindo. O quadro dele pode mudar. Ela cruzou os braços. Otávio? Sim? Ciúme não é uma emergência veterinária. Eu não estou com ciúme. Não, não. Ela balançou a cabeça, pensativa. Então talvez pudesse parar de encarar a mão do Dr. Rafael toda vez que ele afaga o Tobias. Otávio olhou para baixo. Só então percebeu que a mandíbula tinha se travado. Rafael, alegremente alheio, seguiu discutindo o calendário de vacinas. Larissa sorriu para si mesma. O chefe de família mais temido de São Paulo tinha acabado de perder uma competição invisível para um veterinário. O último constrangimento da semana chegou depois da consulta de Tobias. Otávio abriu a porta traseira do seu SUV blindado de luxo. Vem! Tobias olhou para dentro. Farejou os bancos de couro, depois virou-se calmamente. Em vez disso, trotou até a picape velha de Larissa. O veículo azul desbotado carregava riscos ao longo de uma lateral.
Um cobertor cobria o banco de trás. Algumas bolinhas de tênis rolavam pelo chão. Tobias pulou dentro imediatamente. Deu 2 voltas antes de se deitar com evidente satisfação. Larissa deu de ombros. Acho que ele já decidiu. Otávio encarou a picape. Meu carro tem bancos aquecidos. Silêncio. Ar-condicionado de precisão. Silêncio. Couro italiano feito à mão. Tobias bocejou. Larissa abriu a porta do passageiro. Vem? Otávio olhou uma última vez para o SUV intocado, depois para Tobias ocupando o banco de trás da picape velha, como um executivo aposentado recusando uma transferência corporativa. Com resignação silenciosa, o lendário chefe de família contornou a picape e entrou no banco do passageiro. Enquanto Larissa dava a partida, ela olhou de lado. Sabe de uma coisa? Acho que nunca ninguém te superou em hierarquia antes. Otávio olhou para o banco de trás. Tobias já estava dormindo. Ele suspirou. Fui substituído por um vira-lata de 9 anos. Larissa sorriu. Não, você só foi apresentado ao verdadeiro chefe. No início da segunda semana, o bairro havia aceitado, tranquilamente, algo que nenhum jornal acreditaria. Toda manhã, às 7 em ponto, o chefe de família mais respeitado de São Paulo podia ser visto caminhando atrás de um vira-lata idoso que parava a cada poucos minutos para cheirar flores, cumprimentar estranhos ou simplesmente admirar o sol. Nenhum aplauso, nenhum fotógrafo apareceu, nenhuma manchete se seguiu. Ainda assim, aquelas manhãs comuns começaram a mudar Otávio Vasconcelos muito mais do que qualquer vitória de sala de reunião jamais havia conseguido. Numa manhã fresca de terça-feira, Tobias diminuiu o passo, sem aviso, perto de uma pequena ponte de madeira sobre um lago tranquilo. Em vez de sentar em protesto, como costumava fazer na primeira semana, ele simplesmente olhou para cima, para Otávio. Sem pensar, Otávio afrouxou a mão na guia. Você precisa de uma pausa. Tobias balançou o rabo uma vez. Otávio sorriu quase sem perceber. Tudo bem. Larissa notou na hora. Você não puxou. Quase puxei, mas não puxei. Ele observou Tobias beber devagar do bebedouro portátil antes de responder. Estou começando a entender. O quê? Ele nunca está me recusando. Não. Ele está se comunicando. O sorriso de Larissa carregava aprovação inconfundível. Exatamente. Pela primeira vez, Tobias não estava apenas obedecendo Otávio. Estava confiando nele o suficiente para esperar que seus sinais fossem compreendidos. Alguns dias depois, Larissa entregou a guia a Otávio antes mesmo de saírem da entrada de Teresa. Leve você. Você não vem? Vou caminhar ao seu lado. Otávio hesitou. E se ele se recusar? Aí você espera. E se ele puxar para o outro lado? Você espera. E se? Ela riu baixinho. Otávio, sim. Você já negociou contratos bilionários. Tenho certeza de que consegue lidar com 7 metros de calçada. Ele quase sorriu. Suponho que isso seja estatisticamente provável. Juntos, atravessaram o bairro tranquilo. Nos primeiros 10 minutos, Tobias ficou confortavelmente ao lado de Otávio. Não perfeitamente, não obedientemente, confortavelmente. A diferença importava. Perto da horta comunitária, um senhor acenou animado. Bom dia, seu Otávio. Otávio pareceu surpreso. O senhor lembra do meu nome? O homem riu. O senhor carrega petisco de cachorro há 2 semanas. É difícil esquecer alguém que divide lanche. Depois que o senhor desapareceu, Otávio ficou incomumente quieto. Larissa olhou para ele. No que está pensando? Sei o nome de todo senador que vai ao jantar beneficente do mês que vem e não sei o nome dos vizinhos da minha mãe. A constatação pesou entre eles. Por anos, Otávio havia medido responsabilidade em apoio financeiro. Especialistas médicos, enfermeiras particulares, motoristas profissionais, casas bonitas, tudo o que dinheiro conseguia arranjar. Tudo, menos a própria presença. Naquela tarde caminharam com Teresa. Ela se movia devagar, apoiada na bengala, enquanto Tobias vagava feliz entre os dois. No meio do trajeto, Teresa parou para conversar com uma vizinha idosa chamada Eleonora. A conversa durou quase 10 minutos. Flores, o tempo, netos, nada importante. Tudo importante. Otávio esperou pacientemente. No caminho de volta,
Ele perguntou baixinho. Há quanto tempo vocês se conhecem? Teresa pareceu surpresa. Quase 13 anos. 13? Ela balançou a cabeça. Eleonora trouxe sopa depois que seu pai morreu. Otávio franziu a testa. Eu nunca soube disso. Você nunca perguntou. A resposta não continha raiva, só verdade. Na manhã seguinte, Otávio chegou carregando 2 copos de café de papel. Estendeu um para Larissa. Ela aceitou com cuidado. Você lembrou? Eu esperava ter lembrado. Ela tomou um gole. Café puro. Sem xarope, sem chantilly, sem adoçante artificial. Ela pareceu genuinamente surpresa. Você lembrou de tudo. Otávio deu de ombros. Você disse uma vez que café complicado deixa manhãs corridas ainda mais corridas. Eu disse isso há 3 semanas. Eu anotei. Ela piscou. Você anotou. Ele pareceu levemente sem graça. Descobri que a memória melhora quando paro de supor que vou lembrar depois. Larissa riu baixinho. Nunca imaginei que o grande Otávio Vasconcelos andasse com anotações. Também ando com biscoitinho de cachorro agora. Progresso notável. Mais tarde naquela semana, a chuva interrompeu o passeio. Em vez de correr para se abrigar, Larissa notou uma de suas clientes idosas lutando para tirar 2 sacos pesados de ração de dentro do carro. Sem hesitar, ela atravessou a rua. Deixa que eu ajudo. Otávio seguiu automaticamente. A senhora pareceu surpresa. Ai, meu bem, isso é pesado demais. Otávio levantou os 2 sacos sem esforço. Onde a senhora quer? Dentro do apartamento modesto, um Golden Retriever idoso os cumprimentou animadamente. Larissa se ajoelhou na hora para examinar o quadril dolorido do cachorro. Otávio, em silêncio, carregou os suprimentos até a cozinha. Sem câmeras, sem assessoria, sem aplausos. 20 minutos depois, ao saírem de novo, Larissa perguntou. Você não precisava ter ficado. Eu sei. Então por que ficou? Ele considerou a pergunta. Porque ir embora pareceu errado. Ela olhou para frente sem falar. Às vezes as maiores mudanças se anunciam pelas menores decisões. Alguns dias depois, enquanto Tobias descansava debaixo de uma árvore, Otávio finalmente falou sobre algo que evitara a vida adulta inteira. Meu pai acreditava que afeto enfraquecia liderança. Larissa ficou em silêncio. Ela me ensinou que as pessoas respeitavam certeza. Ele não estava totalmente errado. Não. Otávio observou as folhas deslizarem pela calçada. Ele dizia que hesitação convidava a traição. Larissa balançou a cabeça. E gentileza? Ele deu um sorriso amargo. Ele achava gentileza útil só quando estrategicamente necessária. Nenhum dos dois falou por alguns instantes. Por fim, Otávio continuou. Quando meu pai adoeceu, assumi o controle dos negócios da família. Quantos anos você tinha? 22. Isso é jovem. Pareceu necessário. E depois que ele morreu, trabalhei mais. Por quê? Ele respondeu quase imediatamente. Porque eu não sabia o que mais fazer. A honestidade surpreendeu até ele mesmo. Larissa não se apressou em consolá-lo. Em vez disso, perguntou baixinho. Quando foi a última vez que você visitou sua mãe sem olhar o relógio? Otávio vasculhou a memória. Nada veio. Naquela tarde, Larissa revelou algo que nunca tinha compartilhado antes. Minha avó me criou. Otávio escutou com atenção. Quando ela adoeceu, eu ajudei a cuidar dela. Ela sorriu de leve. Ela também tinha um cachorro velho, chamado Bento. O que aconteceu? Minha avó faleceu. Sinto muito. Todo mundo sentiu. Ela olhou para Tobias, dormindo tranquilo ali perto. As pessoas trouxeram flores. Foram ao velório, se abraçaram. E depois todo mundo voltou para casa. Otávio ficou em silêncio. O Bento sentava ao lado da cadeira vazia dela toda a noite. Ela engoliu em seco. Ninguém perguntou quem consolaria ele. A lembrança tremia na voz dela. Então eu consolei. Ela sorriu, triste. Foi a primeira vez que percebi que luto pertence aos animais também. Otávio olhou para Tobias. Ele também perdeu sua avó. Sim. E todo mundo esqueceu. Quase todo mundo. Ela pousou uma mão nas costas de Tobias. Prometi a mim mesma que não esqueceria o próximo. Otávio de repente entendeu algo profundo. Larissa nunca tinha escolhido esse trabalho porque era fácil.
Tinha escolhido porque se recusava a ignorar a dor silenciosa que todo mundo considerava insignificante. Perto do fim da terceira semana, a conversa entre os dois se tornou inesperadamente pessoal. Larissa olhou pensativa para a trilha. Eu fiquei noiva uma vez. Otávio olhou para ela. Ele tinha vergonha de mim. Ela disse isso sem rodeios. Ele gostava da minha gentileza. Gostava de como eu era confiável. Mas nunca gostava de me apresentar. A expressão de Otávio endureceu. Ele dizia que as pessoas julgavam pelas aparências. Ela sorriu, triste. Ele não estava errado. Não, ele só estava disposto a concordar com elas. Otávio parou de andar. Larissa olhou para trás. Passei anos vendo pessoas falarem comigo como se cuidar de animais me tornasse invisível. Deu de ombros suave. Já me acostumei. Não. A voz de Otávio veio baixinho. Você sobreviveu a isso. Os olhares se encontraram. Não havia pena na expressão dele, só respeito. Respeito de verdade, por razões que nada tinham a ver com compaixão. Naquela noite, Vanessa chegou de surpresa à mansão Vasconcelos. Encontrou Otávio sentado no terraço dos fundos. Tobias dormia tranquilo ao lado da cadeira dele. Vanessa sorriu, educada. Andei procurando por você em todo lugar. Eu estava aqui. Vários conselheiros estão esperando. Podem esperar mais 15 minutos. Ela piscou. Você nunca disse isso antes. Otávio olhou para o cachorro idoso. Ele adormece mais fácil quando alguém fica por perto. Vanessa encarou. Esse cachorro reorganizou completamente as suas prioridades. Otávio afagou de leve o pelo grisalho de Tobias. Não. Sorriu baixinho. Ele revelou o que elas deveriam ter sido desde sempre. A maior prova da transformação de Otávio chegou na manhã seguinte. Ao atravessarem um cruzamento movimentado, um caminhão de entregas freou bruscamente depois que outro motorista ignorou uma placa de pare. O barulho súbito assustou Tobias. O cachorro idoso estremeceu com violência. Vanessa, que por acaso estava encontrando Otávio ali perto, ergueu a voz instintivamente. Cuidado! Tobias tremeu imediatamente. 3 semanas antes, Otávio teria gritado ordens para todos ao redor. Em vez disso, ele se ajoelhou devagar ao lado do cachorro assustado. Está tudo bem. A voz permaneceu quase um sussurro. Ninguém está apressando você. Ele esperou. 1 minuto, depois outro. Não puxou a guia. Não deu ordem. Só ficou. Aos poucos, Tobias se aproximou, depois apoiou a cabeça de leve no joelho de Otávio. Larissa observava a poucos passos. Não havia plateia a impressionar, nenhuma lição a encenar, nenhum desafio restante a vencer. Aquilo era simplesmente quem Otávio tinha se tornado. Mais tarde, ao continuarem a caminhada, Tobias ficou cansado. Sem hesitar, ele se deitou ao lado do sapato lustroso de Otávio. Em instantes, adormeceu. Larissa sorriu. Ele confia em você agora. Otávio olhou para o cachorro dormindo, depois ergueu devagar os olhos até ela. Eu tinha esperança. A voz não carregava a certeza de sempre. De que outra pessoa fizesse o mesmo, um dia. Por um breve instante, nenhum dos dois falou. A brisa da manhã carregava folhas caídas pela calçada. Tobias continuava dormindo tranquilo aos pés de Otávio, e pela primeira vez desde que se conheceram, o silêncio entre eles deixou de ser desconfortável. Passou a parecer um lar. 2 meses depois de Otávio concluir o desafio dos 21 dias, a ideia que antes vivia só dentro do caderno de Larissa Andrade começou a se espalhar pela região. Começou baixinho. Uma professora aposentada não conseguia mais passear com seu labrador depois de uma cirurgia no joelho. Um viúvo com Parkinson temia que seu Beagle tivesse que ser entregue a um abrigo. Um casal de idosos deixava de comprar os próprios remédios para continuar comprando ração. Larissa via essas histórias havia anos. Nenhuma câmera de televisão se importava. Nenhum doador rico notava. Mas ela entendia algo que muitas organizações ignoravam. A maioria dos idosos não temia envelhecer. Temiam ser separados dos companheiros que continuavam leais depois que todos os outros seguiam em frente. Então ela construiu algo simples, uma rede de voluntários. Vizinhos passeando com cães. Estudantes universitários levando donos a consultas veterinárias.
Enfermeiras aposentadas organizando calendários de remédios. Famílias acolhendo animais temporariamente durante internações de emergência. Nada glamouroso. Tudo necessário. Quando Otávio soube do projeto, fez apenas uma pergunta. Do que você precisa? Larissa respondeu sem hesitar. Não de dono, de parceiro. A Fundação Vasconcelos concordou em financiar. Otávio assinou os documentos pessoalmente, mas insistiu em uma condição. O programa pertence à comunidade. Nunca vai pertencer à minha família. Larissa olhou para ele com apreciação silenciosa. Você lembrou. Eu prometi perguntar em vez de mandar. Em semanas, doações começaram a chegar. Jornais locais elogiaram a iniciativa. O número de voluntários dobrou. Clínicas veterinárias ofereceram descontos. Empresas doaram suprimentos. O projeto passou a ser conhecido como Parceria Andrade para Pet Sênior. Logo, Márcio Falcão, presidente de uma das mais prestigiadas campanhas beneficentes do Estado, pediu uma reunião. Chegou com fotógrafos, consultores de marketing, assessores de imprensa. Tudo parecia impressionante. Márcio sorriu com confiança. Isso pode se tornar uma das maiores campanhas beneficentes de São Paulo. Larissa sorriu, educada. Espero que ajude mais idosos. Márcio concordou, mas a atenção dele permanecia fixa em faixas de patrocínio e cronogramas de imprensa. Ele via manchetes. Larissa via pessoas. Reuniões de planejamento tomaram o mês seguinte. Otávio comparecia só quando necessário. Preferia deixar Larissa liderar. Cada vez que alguém olhava para ele pedindo aprovação final, ele redirecionava a pergunta. É o programa dela. Perguntem a Larissa. No início, os conselheiros hesitavam. Aos poucos, pararam de olhar para Otávio de vez. Sem perceber, tinham passado a reconhecer a verdadeira especialista na sala. Vanessa notava cada mudança. Via doadores parabenizando Larissa. Via voluntários buscando a opinião dela antes de qualquer outra pessoa. Via Otávio ouvindo muito mais do que falando. Algo naquilo a incomodava. Por anos, ela se imaginara ao lado de Otávio em todo evento importante. Em vez disso, uma passeadora de cães quieta se tornara, de forma discreta, a voz mais respeitada do novo projeto da Fundação. Uma semana antes do lançamento público, Márcio convocou uma reunião de planejamento de emergência. O cronograma da apresentação apareceu em uma tela grande. O nome de Vanessa ocupava a posição de destaque na fala. Otávio apresentaria a fundação. Vários doadores famosos apareceriam depois. Larissa examinou a pauta. O nome dela estava ausente. Olhou para Márcio. Acho que houve um engano. Nenhum engano. Você desenvolveu o programa. Você certamente contribuiu. Contribuí? Márcio sorriu. Profissional. Nossos doadores esperam representantes públicos polidos. Decidimos que a Vanessa vai explicar o projeto. Vanessa ofereceu um sorriso solidário que nunca chegou aos olhos. É só uma questão de apresentação. Você ainda será reconhecida nos materiais impressos. Larissa entendeu na hora. Reconhecimento tinha virado decoração. Visibilidade tinha virado moeda de troca. As pessoas que de fato construíram o programa deveriam ficar educadamente atrás dos que fotografavam melhor. Ela fechou a pasta. Entendi. Depois da reunião, Vanessa encontrou Larissa do lado de fora da sala. Você lidou com isso com elegância. Lidei com honestidade. Vanessa cruzou os braços. Você não deveria levar isso para o lado pessoal. Não levo. O público espera uma certa imagem ao lado do Otávio. Larissa esperou. Vanessa baixou a voz. Cuidar de cachorros pode te tornar útil, mas não te torna adequada para o mundo dele. Por alguns segundos, nenhuma das duas falou. Por fim, Larissa sorriu. O mundo de um homem não é um prêmio que mulheres ganham se tornando aceitáveis para ele. A expressão de Vanessa se enrijeceu. Você acredita mesmo nisso? Eu sei disso. Então Larissa se afastou em silêncio. Tinha passado anos demais provando seu valor com trabalho consistente para começar a implorar por permissão agora. A manhã do evento beneficente chegou sob um céu de outono límpido. Equipes de televisão preenchiam os jardins em volta da sede da Fundação Vasconcelos. Convidados elegantes se cumprimentavam sob tendas brancas. Músicos tocavam baixinho perto da entrada.
Voluntários organizavam mesas de credenciamento. Larissa usava um vestido azul marinho simples. Nada extravagante. Nada que quisesse competir com ninguém. Passou a primeira hora ajudando idosos participantes a encontrar seus lugares, acalmando voluntários nervosos e garantindo que todo idoso se sentisse bem-vindo antes que as câmeras chegassem. Nenhum repórter a reconheceu. Ela não pareceu se importar. Do palco principal, Márcio deu boas-vindas aos doadores. O discurso durou quase 15 minutos. Ele elogiou generosidade, parcerias corporativas, liderança, inovação. Depois Vanessa se aproximou. Começou a explicar o programa de voluntariado. No meio da apresentação, Otávio notou algo. Ela hesitou 2 vezes. Alguém perguntou como os horários de remédio eram registrados. Vanessa olhou para Márcio. Ele respondeu vagamente. Outro convidado perguntou como os voluntários eram selecionados antes de entrar nas casas dos idosos. Márcio sorriu. Temos procedimentos excelentes. Que procedimentos? Ele parou. Nenhuma resposta veio. Uma terceira pergunta se seguiu. O que acontece se um dono idoso é internado de repente? De novo, silêncio. Otávio olhou para o fundo do público. Larissa estava perto da mesa de voluntários, ajudando uma senhora idosa a ajustar a guia do seu velho terrier. Ela não escutava os discursos. Continuava trabalhando. Otávio se afastou do púlpito. Atravessou o palco sem pressa, sem raiva. Parou ao lado de Larissa. O que você quer que eu faça? Ela olhou para ele. Calma. Não defenda meus sentimentos. Ele esperou. Defenda a verdade. Aquelas poucas palavras resolveram tudo. Otávio voltou ao microfone. A expressão permanecia composta. Senhor Falcão. Márcio sorriu, confiante. Sim. Poderia explicar como os voluntários relatam mudanças de remédio em situações de emergência? Márcio piscou. Nossa equipe cuida desses assuntos. Como? Silêncio. Otávio continuou. Como são selecionadas as famílias de acolhimento? Outra pausa. Que treinamento os voluntários recebem antes de transportar animais idosos? Márcio pigarreou. Nossa equipe de operações... Que equipe de operações? A plateia se remexeu, desconfortável. Otávio nunca levantou a voz. Simplesmente continuou fazendo perguntas cujas respostas só uma pessoa realmente sabia. Por fim, ele se voltou para o fundo do público. Senhorita Andrade. Todas as cabeças se viraram. Você poderia se juntar a nós? Larissa caminhou devagar até o palco. Sem música dramática, sem aplausos ainda, só curiosidade silenciosa. Otávio se afastou. O microfone passou a ser dela. Pelos 20 minutos seguintes, Larissa explicou tudo. Como os voluntários eram entrevistados, como os contatos de emergência eram verificados, como os remédios eram documentados, por que donos idosos costumavam demorar a pedir ajuda, porque acreditavam que entregar seus animais era a única opção. Ela não falou de estatísticas, falou de pessoas. Apresentou Marlene, cuja gata permanecera com ela durante a quimioterapia, porque voluntários a visitavam toda a noite. Apresentou Haroldo, cuja artrose já não impedia seu labrador de aproveitar os passeios diários. Apresentou estudantes universitários que tinham se tornado companheiros semanais de idosos solitários depois de terem entrado no projeto apenas para cumprir horas de serviço comunitário. Quando ela terminou, muitos convidados tinham lágrimas nos olhos. Então Teresa se aproximou devagar do microfone. Gostaria de contar uma coisa a vocês. A plateia ficou em silêncio. Quando machuquei meu quadril, todo mundo tentava administrar minha vida. Ela sorriu para Larissa. Essa jovem fez algo diferente. Ela a preservou. O salão respondeu com aplausos calorosos. Naquele exato momento, Tobias entrou no palco. Ignorou fotógrafos, ignorou celebridades, ignorou Vanessa completamente. Em vez disso, caminhou direto até Larissa e sentou-se, orgulhoso, ao lado dos pés dela. Risadas suaves se espalharam pela plateia. Ninguém precisava de explicação. O cachorro tinha acabado de votar. Márcio tentou uma última recuperação. De qualquer forma, forçou um sorriso. A senhorita Andrade continua sendo, afinal, apenas a passeadora de cães contratada. Otávio olhou para ele. A voz permaneceu calma o suficiente para que o silêncio ficasse mais alto do que qualquer grito. Isso descreve a profissão dela. Ele fez uma pausa.
não limita a contribuição dela. A plateia aplaudiu na hora, não porque Otávio mandou, mas porque todos já tinham testemunhado a verdade por si mesmos. Vários voluntários, então, subiram ao palco carregando pastas. Um por um, descreveram como Márcio tinha removido repetidamente colaboradores da comunidade dos materiais promocionais, como organizadores locais desapareciam dos relatórios oficiais, como fotografias destacavam executivos, enquanto ignoravam quem de fato fazia o trabalho. Os conselheiros trocaram olhares desconfortáveis. Em minutos, uma votação de emergência foi convocada. Márcio Falcão foi destituído do cargo de presidente da campanha. Logo em seguida, o comitê nomeou por unanimidade Larissa Andrade, diretora executiva da parceria Andrade para Pet Senior. Ela aceitou com surpresa visível. Não triunfo. Gratidão. Enquanto os convidados iam saindo aos poucos, Vanessa se aproximou de Otávio uma última vez. Você mudou. Mudei. Ela te fez parecer comum. Otávio sorriu de leve. Não. Observou Larissa rindo com os voluntários no gramado. Ela me ensinou a me comportar direito. Olhou de volta para Vanessa. Isso não é a mesma coisa. Vanessa seguiu o olhar dele até Larissa. Pela primeira vez, percebeu que havia passado anos admirando a influência de Otávio. Larissa simplesmente tinha se importado com o próprio Otávio. Uma ambição buscava poder. A outra transformava uma pessoa. E todos ali presentes testemunharam qual das duas tinha durado. O inverno cedeu lugar à primavera devagar. Sem coletivas de imprensa, sem eventos beneficentes, sem ninguém anunciando outro sucesso, a parceria Andrade para Pet Senior simplesmente continuou fazendo o que havia prometido. Toda manhã, voluntários batiam em portas carregando guias em vez de câmeras. Estudantes universitários levavam donos idosos a consultas veterinárias. Enfermeiras aposentadas organizavam lembretes de remédio. Famílias de acolhimento de emergência abriam suas casas sempre que uma internação separava alguém de um companheiro querido. O programa já não dependia de publicidade. Tinha se tornado parte da própria comunidade. Otávio garantiu uma coisa. Toda doação da Fundação Vasconcelos permanecia completamente transparente. Todo relatório financeiro era público. Toda decisão operacional pertencia a Larissa e à equipe dela. Quando alguns executivos sugeriram dar à Fundação autoridade permanente sobre a parceria, Otávio rejeitou a proposta antes mesmo que a discussão pudesse continuar. Nunca foi feito para nos pertencer. O assunto acabou ali. A própria rotina dele tinha mudado com a mesma descrição. Todo domingo de manhã, Otávio chegava à casa de Teresa antes do café. Sem assessoria, sem comboio de segurança estacionado na rua. Normalmente, só um veículo esperava discretamente a alguns quarteirões de distância. Ele mesmo carregava a guia de Tobias. Sacolinhas de dejetos ocupavam um bolso do casaco. Petiscos de cachorro ocupavam o outro. Às vezes, crianças da vizinhança corriam até ele antes mesmo que Tobias notasse. Bom dia, seu Otávio. Ele respondia a cada cumprimento. Já sabia quase todos os nomes. Dona Eleonora ainda insistia em dar a Tobias biscoitos caseiros. Seu Jorge continuava fingindo que Tobias adorava ouvir histórias sobre futebol. Otávio nunca mais tinha pressa com eles. Havia finalmente aprendido que conversas, assim como cães idosos, seguiam o próprio ritmo. Num sábado ensolarado, Larissa chegou à clínica veterinária carregando 2 filhotes resgatados e nervosos. Antes de alcançar a entrada, notou Otávio já esperando com Tobias. Você chegou cedo. Queria que Tobias se acalmasse antes da consulta. Ela sorriu. 6 meses atrás, você teria mandado 3 assistentes. Eu sei. E provavelmente teria marcado a visita para exatamente 12 minutos. Eu sei. Ela riu. Gosto mais dessa versão. Eu também. Nenhum dos dois percebeu com que naturalidade aquelas palavras haviam sido ditas. Dentro da clínica, Rafael Monteiro terminou o exame de Tobias. O veterinário sorriu enquanto revisava a ficha. Peso excelente, coração saudável. A artrose não avançou. Ele coçou Tobias de leve embaixo do queixo. Não poderia pedir cuidado melhor. Otávio agradeceu com sinceridade. Enquanto Rafael terminava de escrever o relatório, virou-se para Larissa. Eu queria te contar uma coisa. Ela esperou. Quando nos conhecemos,
Anos atrás, ele sorriu, caloroso. Eu tinha esperança de um dia ser o homem ao seu lado. Otávio olhou para o outro lado em silêncio, dando privacidade a eles. Rafael continuou. Mas, em algum momento no caminho, ele olhou para Otávio, ajoelhado ao lado de Tobias. Percebi que outra pessoa já tinha aprendido como. A expressão de Larissa se suavizou. Você merece alguém maravilhoso também. Ele riu. Vou me virar. Então estendeu a mão para Otávio. Cuide bem dela. Otávio apertou a mão com firmeza. Pretendo. Não havia rivalidade, nenhum ressentimento, só respeito mútuo entre dois homens que reconheciam bondade um no outro. Do outro lado da cidade, Vanessa se preparava para deixar a Fundação Vasconcelos. Seu pedido de demissão surpreendeu muita gente. Teresa visitou sua sala na tarde final. Eu queria me despedir. Vanessa sorriu, de leve. Passei anos acreditando que influência criava felicidade. Teresa permaneceu em silêncio. Eu estava errada. Ela olhou para uma fotografia emoldurada de um dos primeiros eventos beneficentes da Fundação. Eu admirava o Otávio porque todo mundo admirava o Otávio. Uma pausa. Nunca perguntei se alguém realmente o entendia. Teresa esticou o braço sobre a mesa e apertou a mão dela com gentileza. Todos nós passamos parte da vida aprendendo as lições erradas. Vanessa sorriu através de um arrependimento silencioso. Espero ter finalmente começado a aprender as certas. Ela saiu com dignidade, não derrotada, apenas mais sábia do que antes. Algumas semanas depois, Larissa se preparou para reduzir suas visitas diárias. A parceria tinha crescido. Novos voluntários completavam o treinamento todo mês. Tobias já não precisava de supervisão durante os passeios. Otávio cuidava de cada remédio, cada refeição, cada consulta sem lembretes. Numa tarde, ela fechou o caderno. Acho que terminamos. Otávio pareceu incomumente inquieto. Terminamos? Meu trabalho aqui. Ele olhou para Tobias, dormindo sob uma cerejeira em flor. Ele não precisa mais de lições. Larissa sorriu. Não, não precisa. O silêncio se instalou entre eles. Por fim, Otávio falou. Eu preciso. Ela olhou para ele. Eu ainda preciso delas. No domingo seguinte, Otávio convidou Larissa e Teresa para o pequeno parque onde tudo tinha começado, meses antes. Nenhum fotógrafo esperava. Nenhum segurança cercava a entrada. Só o canto dos pássaros da manhã flutuava entre as árvores. Tobias caminhava à frente, farejando alegremente bancos e canteiros de flores conhecidos. Otávio carregava algo dobrado com cuidado debaixo do braço. Quando chegaram à velha ponte de madeira sobre o lago, ele parou. Eu tenho uma coisa para você. Entregou a Larissa uma pasta simples de couro. Ela abriu devagar. Dentro havia várias páginas escritas à mão. Não contratos, não documentos financeiros, não escrituras de propriedades caras. Um cronograma de passeios. Ela virou a primeira página. A rotina de remédios de Tobias, os caminhos favoritos dele para caminhar, os alimentos que ele nunca deveria comer, os sinais de que suas articulações estavam doloridas, cada detalhe escrito com cuidado à mão. A página seguinte listava os horários preferidos de visita de Teresa, os nomes de cada vizinho com quem ela conversava, aniversários, consultas médicas, eventos comunitários. Outra página se seguia, o pedido de café de Larissa, os nomes de seus clientes idosos, a data do falecimento da avó dela, o dia em que Bento tinha morrido, o horário em que cada voluntário preferia começar o trabalho, tudo o que ela um dia mencionara de forma casual em conversas comuns, tudo o que ele tinha escolhido guardar. Encaixada na última página, havia uma pequena caixa de veludo. Ela ergueu os olhos. Otávio não estava ajoelhado. Não estava tentando impressionar ninguém. Simplesmente ficou diante dela com total sinceridade. Passei a maior parte da minha vida acreditando que amor significava garantir que nada escapasse do meu controle. Ele olhou para Tobias, deitado tranquilo na grama. Você me ensinou algo inteiramente diferente. A voz dele ficou mais baixa. Significa se importar o suficiente para que alguém permaneça completamente livre para ficar. Ele abriu a caixinha de veludo. Dentro repousava um anel simples de platina, elegante, sem complicações, exatamente como a promessa por trás dele. Eu não vou te pedir para ser alguém diferente. Não vou fingir que seu trabalho é pequeno.
Não vou esconder que te amo, porque outras pessoas podem julgar as aparências. Não vou substituir conversa por instruções. Não vou desaparecer depois que a vida se tornar comum. Ele sorriu, gentil. Aprendi que os momentos comuns são os que mais importam. Os olhos de Larissa se encheram de lágrimas. Otávio respirou fundo, devagar, e então fez a única pergunta que de fato importava. Você aceita caminhar ao meu lado? Ele sorriu para Tobias. Mesmo nos dias em que eu esquecer quem está mesmo segurando a guia. Por alguns segundos ela não conseguiu responder. Então uma risada escapou por entre as lágrimas. O Tobias sempre esteve segurando ela. Otávio riu baixinho. Eu suspeitava disso. Ela colocou o anel no dedo. Sim, eu vou caminhar ao seu lado. Não por causa do seu nome. Não por causa da sua família. Não por causa do seu sucesso. Ela se aproximou. Vou caminhar ao lado do homem que aprendeu a ficar. Eles se abraçaram em silêncio. Atrás deles, Teresa fingiu ficar fascinada pelos patos no lago. Um ano depois, a parceria Andrade para Pet Senior tinha se tornado uma organização sem fins lucrativos permanente, servindo milhares de donos idosos de animais em toda a região. Passeios voluntários com cães, transporte para consultas veterinárias, lembretes de remédio, acolhimento de emergência, assistência com ração, visitas semanais de companhia. As paredes da sede exibiam fotografias, não de doadores, mas de idosos sorrindo ao lado dos animais que nunca tinham sido forçados a entregar. Otávio continuava financiando a organização. Nunca comparecia a reuniões do conselho, a menos que fosse convidado. Nunca votava em decisões operacionais. Sempre que repórteres elogiavam sua generosidade, redirecionava a conversa. A parceria pertence às pessoas que a construíram, não às que a financiaram. Todo domingo de manhã, ele ainda caminhava com Tobias pelo bairro. Carregava sacolinhas de dejetos. Esperava sempre que Tobias parasse para admirar flores. Às vezes, o velho cachorro descansava no meio do caminho de volta para casa. Otávio sempre sentava ao lado dele sem reclamar. Teresa costumava observar da varanda. Sorria toda vez. Na opinião dela, a maior transformação na história da família Vasconcelos nunca tinha envolvido negócios. Tinha acontecido numa manhã tranquila qualquer, quando seu filho finalmente aprendeu que presença nunca podia ser delegada. Durante uma entrevista celebrando o aniversário da parceria, um repórter fez a pergunta que todos esperavam. Senhor Vasconcelos, quando o senhor percebeu que Larissa Andrade tinha mudado sua vida? Otávio olhou pelo pátio. Larissa se ajoelhava ao lado de um Golden Retriever idoso, rindo com o dono. Ele sorriu antes de responder. No dia em que parei de me perguntar por que o cachorro confiava mais nela do que em mim. O repórter esperou e começou a perguntar o que ela tinha feito para conquistar aquela confiança. Dentro do escritório da parceria, 2 quadros emoldurados ficavam pendurados lado a lado. A ordem de dispensa que Otávio havia preparado certa vez para Larissa e o cronograma de passeios escrito à mão que ele usara ao pedi-la em casamento. Entre eles, uma pequena placa de bronze dizia: ele acreditava que lealdade seguia o poder. Ela ensinou que lealdade segue o cuidado. No fim daquela tarde, Otávio, Larissa e Tobias começaram a caminhar juntos para casa. No meio do caminho, Tobias parou. Recusou-se a se mexer. Otávio suspirou com resignação teatral. Ele ainda gosta mais de você. Larissa segurou a mão de Otávio. Não, sorriu, calorosa. Ele só tem um excelente critério. Otávio riu. Isso são 2 de nós. Só então Tobias se levantou. Com o rabo balançando suavemente, o velho vira-lata resgatado seguiu pela calçada. Dessa vez, o chefe de família mais respeitado de São Paulo não foi à frente. Ele simplesmente caminhou ao lado da mulher que lhe ensinara que o amor nunca podia ser comandado, só conquistado através da paciência, da gentileza e da coragem silenciosa de continuar aparecendo, muito depois que todo momento dramático já tinha passado.